Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nesta tarde. Eu me chamo Luciana, faço parte do Grupo Espírita Chico Xavier e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Falaremos do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos falar do item 9 e 10, que fala sobre o argueiro e a trave no olho. Mas antes de iniciarmos, vamos todos juntos fazermos a nossa prece inicial. Convido a todos então para rogarmos a Jesus todo amparo e proteção, que possamos sentir a sua paz em nossos corações, que as bênçãos de Deus cheguem aos nossos lares, aos nossos familiares, aos doentes, aos esquecidos, aos abandonados, os presídios, orfanatos, nos asilos, em todos os lugares, ó Pai, que a Tua misericórdia se faça presente. E que nesta tarde possamos receber, através dos nossos amigos espirituais, o amparo e a proteção, para juntos comungarmos dos Teus ensinamentos. Aos nossos benfeitores, o nosso muito obrigado pelo amparo, pelo auxílio. E pedimos assim a permissão para iniciarmos o estudo desta tarde. Que assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre essa passagem, o argueiro e a trave no olho. Com certeza todos nós já lemos muitas vezes, já refletimos sobre ela. E todas as vezes que nós lemos, que nós meditamos, a gente vai absorvendo novos entendimentos sobre essa passagem. E para tanto, eu fui buscar o significado no dicionário, mas com certeza todos vocês já sabem, que o argueiro significa, ele é um substantivo masculino, e significa uma partícula pequeninha, destacada de qualquer corpo, um grano, um cisco. E no sentido figurado é uma coisa mínima, sem qualquer importância, uma ninharia. A trave é um substantivo feminino. Significa construção. Na construção significa um grande tronco, madeiro, é um madeiro grosso, comprido, para sustentar partes elevadas de uma construção, ou uma viga. Então a gente observa que o argueiro, então ele é um cisco, uma coisa insignificante. E a trave já é uma viga, uma madeira grossa e comprida. E esta passagem nos reflete a uma meditação sobre como é fácil julgarmos e apontarmos o dedo para os nossos irmãos. Nós, muitas vezes, temos olhos de águia. Vocês sabem que a águia, ela tem um olhar poderoso. Ela pode avistar uma presa a mais de 2 quilômetros de distância no chão. Então ela tem um olhar assim muito apurado, muito aguçado. E muitas vezes nós podemos nos comparar a esta águia ao olharmos o defeito dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Quantos de nós, quando vamos sair de casa, nos arrumamos, nos preparamos, nos penteamos,
olhamos no espelho daquela nossa forma assim bem superficial, né? E achamos que está tudo bem, tudo certo, tudo lindo. E ao sairmos de casa, o que acontece? Já começamos a olhar as pessoas à nossa volta, começamos a observar o comportamento de alguém, a forma como está vestida, a forma como está penteada, ou o que fala, da forma que fala, ou as atitudes que toma. Então nós somos muito sagazes em apontar o erro e os defeitos dos nossos irmãos. E da maioria das vezes, o que é pior, que além de apontar o erro ou apontar os defeitos, as falhas, nós ainda queremos, né? Achamos muitas vezes que temos autoridade para dizer o que ela tem que fazer, de que forma que ela tem que agir. E o que Jesus propõe nesta passagem é justamente isso, que olhemos para nós. Vamos olhar para dentro do meu olho, o que tem no meu olho, que trave gigantesca que eu tenho, que eu não consigo ver os meus erros, os meus defeitos, mas eu consigo ver o do meu irmão, do meu amigo. Nós temos que analisar essa situação com grande profundidade, porque são essas pequeninas coisas que muitas vezes achamos que não tem importância, né? Não diz nada, mas a gente vive apontando as falhas e os erros dos outros. E é muito sério isso. Jesus pede então que olhemos para nós, para dentro de nós. E tem um ditado que diz assim: antes de falar alguma coisa do seu próximo, calce as suas sandálias por uma semana. Depois disso, você estará preparado para falar. Então, durante uma semana, devemos calçar as sandálias do nosso próximo, para depois sim termos algum argumento para falar do seu comportamento, das suas atitudes. Porque é fácil julgar, é fácil apontar o dedo, é muito fácil apontar os erros do próximo. Mas nós nunca sabemos como ele está naquele momento, o porquê daquelas atitudes, o porquê daquele comportamento. É este o convite. Vamos calçar a sandália dessa pessoa por uma semana. Vamos viver a vida que ela vive por uma semana, para podermos depois então falar ou apontar. E o que é mais interessante a gente analisar é que se nós já sabemos o que é certo e o que é errado, que todos nós já temos o entendimento do que é certo e do que é errado, nada mais cabe como desculpa. E isso é que intriga, porque nós temos a consciência do certo e do errado, e nós nos pegamos sempre, na maioria das vezes, cometendo esses erros, julgando, apontando, até condenando muitas vezes as pessoas, as atitudes. Então não cabe mais a nós essa desculpa, não cabe. Se eu já sei o que é certo e errado, eu tenho sim que vigiar, eu tenho que me policiar, eu tenho que ter assertividade, fazer o que é certo. Eu tenho que ter também alteridade, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu preciso conhecer as diferenças, compreender as diferenças, aprender com as diferenças, respeitando o indivíduo como um ser humano psicossocial.
respeitar as diferenças, compreender as diferenças e conhecer as diferenças de cada um. Porque se Deus nos criou simples e ignorantes, todos nós temos a oportunidade do crescimento, da evolução. Uns são mais ágeis, conseguem desenvolver as suas capacidades com mais facilidade, vão muito mais rápido ao progresso, à evolução. Outros demoram um pouquinho mais. Então cabe a nós conhecermos essas diferenças, entendermos, compreendermos que cada um está num degrau diferente. Então, o que está acima de mim, que já desenvolveu essas virtudes, ele vai olhar para trás e vai compreender que eu estou num processo também de aprendizado. E se eu olho para trás e observo os meus irmãos que incorrem nesses erros, também devo compreender, devo reconhecer que eles estão também a caminho. Então, cada um de nós está num degrau da evolução. Cada um de nós tem um entendimento das situações. Mas o que cabe a nós é compreender essas diferenças. É respeitar a individualidade de cada um. É não querer exigir deles o que eles não têm a oferecer. Cada um dá o que tem dentro de si, o que já aprendeu, o que já compreendeu. E isto, meus irmãos, significa que devemos ter misericórdia. Misericórdia para com os nossos irmãos próximos, os mais próximos que estão dentro do nosso lar. Que também dentro do lar nós encontramos muitas dificuldades, muitas imperfeições, muitas diferenças. Nós não somos perfeitos, começando por nós. Nós não somos perfeitos. Nós também estamos nesse momento de aprendizado, de crescimento. E tenhamos misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia vem do latim, são duas palavras, miseratio, que significa compaixão, e cordis significa coração. Assim podemos entender como um coração compadecido. No dicionário, é um ato concreto de compaixão, de clemência para com a dor do outro, é piedade. Então devemos, se não temos, desenvolver dentro de nós a compaixão para com o nosso irmão, compaixão para com os nossos desafetos. Temos que trabalhar dentro de nós a empatia. Empatia também é uma palavra que vem do grego, que significa paixão. Então se pressupõe uma comunicação afetiva com a outra pessoa. Já no dicionário a gente busca, significa substantivo feminino. É a ação de se colocar no lugar da outra pessoa, buscando agir, pensar da forma como ela pensaria ou agiria. É a aptidão de se identificar com o outro. Então temos que exercer também a empatia. É sempre nos colocar no lugar do próximo. Antes de apontar o dedo, é aquela situação que foi falado antes. Colocar a sandália. Vivenciar o que ela estaria vivenciando naquele momento. O que o meu irmão está pensando, o que ele está sentindo. Quais as suas dores, quais as suas dúvidas,
quais as suas mágoas, os seus ressentimentos, quais as suas dificuldades para enfrentar os problemas, quais as suas dificuldades no aprendizado, na assimilação das coisas, dos ensinamentos. Isto é ter empatia, é sempre nos colocar no lugar do próximo. Jesus deixou um grande ensinamento também, e que cabe muito bem nesta passagem do argueiro. Está no capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 1 até o 11, em que conta que Jesus estava no Monte das Oliveiras, falando ao povo. Então ele estava rodeado de fariseus e escribas, e trouxeram até ele uma mulher. E disseram a Jesus que ela havia cometido adultério. E conforme a lei de Moisés, qualquer mulher que fosse pega em adultério, a pena era o apedrejamento. E eles queriam saber o que Jesus faria. Ficaram tentando Jesus para que ele tomasse uma posição ou alguma atitude para esta mulher pecadora. E Jesus então não falou nada, se abaixou e com o dedo começou a escrever na terra. Foi escrevendo. E eles insistindo para que Jesus falasse alguma coisa, tomasse alguma atitude. E diante de tanta insistência, Jesus então levantou e disse: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Porque Jesus é conhecedor da alma humana também. Como Deus conhece suas criaturas, a profundeza da sua alma, a profundeza do seu ser, Jesus também conhecia a alma humana. E ele era sabedor de que todos tinham seus pecados, que todos eram portadores de grandes defeitos, de grandes imperfeições. E nenhum deles foi capaz de tirar a pedra. Um a um foi soltando a pedra e se retirando. Aí Jesus pergunta para ela, né? Quem a condenou? Ou quem tirou a primeira pedra? E ela diz que nenhum. Do jovem ao velho, nenhum tinha condenado a mulher adúltera. Nenhum deles tinha tirado a pedra. Então Jesus pede a ela que ela vá, siga seu caminho, mas que não peque mais, que não erre mais. Esse é um ensinamento, então, que devemos ter também dentro de nós. Quem de nós não tem um erro dentro da nossa existência atual? Quem de nós não tem defeitos? Temos qualidades, muitas qualidades, mas temos muitos defeitos ainda. E são defeitos que nós muitas das vezes não enxergamos, não nos apercebemos, porque existe ainda essa trave no nosso olho. Não conseguimos enxergar. É difícil nos enxergarmos. Tem um provérbio chinês que diz: antes de você querer mudar o mundo, dê 3 voltas dentro da sua casa. E realmente, antes de querermos mudar o mundo, devemos mudar a minha casa primeiro. O meu eu é conhecer-me, me observar, olhar o meu interior. Como eu vou querer mudar meu vizinho, meu amigo, meu irmão, um colega de trabalho, se dentro de mim também tem essas mazelas, essas imperfeições, esses defeitos?
Eu primeiro tenho que mudar o que está de errado dentro de mim, dentro da minha casa. E, consequentemente, as coisas à minha volta vão melhorando, vai mudando também. E dessa forma que a gente observa, a gente percebe como o orgulho ainda é gritante dentro de nós. Somos ainda muito orgulhosos. E esse orgulho é uma grande trave. É o que nos impede de progredirmos muitas vezes. O orgulho é uma mazela da humanidade. E o que é que nos falta? O que é que nos falta? Acredito eu que muitas das nossas falhas ainda são acometidas porque nos falta verdadeiramente o amor. Porque o amor, somente o amor vai nos permitir olhar para o nosso irmão com entendimento, com respeito. Julgar é muito fácil. Apontar o dedo é muito fácil. Mas amar é para poucos. É um exercício que devemos fazer. Amar com intensidade, com leveza. E não importa a cor, não importa o estado de saúde, a religião. Nós temos grandes exemplos aqui que passaram pela humanidade, que ainda estão vivendo conosco. Que eles amam numa intensidade que eles não olham se o irmão está doente, se o irmão é de cor, se ele é pobre, se ele é rico. Não, eles amam. A lei deles é amar, é o amor. Madre Teresa de Calcutá foi um grande exemplo, que amava intensamente, verdadeiramente, com brandura, com leveza. E certa feita ela fez uma colocação: por $1 milhão, você beijaria, abraçaria, daria banho em um leproso? E ela mesma responde: não. Mas por amor, se você ama verdadeiramente, você faria de graça. Então, se verdadeiramente nós pudéssemos amar os nossos irmãos, nós o veríamos na sua maior beleza. Nós não olharíamos para as suas chagas, nós não olharíamos para os seus defeitos, nós olharíamos eles como nosso irmão, como companheiros de jornada, amando e respeitando o limite de cada um, o aprendizado de cada um, o conhecimento que cada um tem. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus quer de nós. Ele quer que nós saibamos respeitar os nossos irmãos. Que nós saibamos o tempo que cada um tem para crescer, para aprender, para evoluir. E Madre Teresa de Calcutá foi um exemplo grandioso deste amor. Ela viveu no meio de leprosos. Ela se doou inteiramente por eles, cuidando, tratando, afagando, consolando. E na obra Momento Espírita, volume 2, deste livro, tem uma passagenzinha que diz assim, para nós pensarmos, refletirmos. A Terra é uma escola de aperfeiçoamento da humanidade.
As pessoas que aqui estagiam estão se preparando para conquistar mundos mais adiantados, universidades mais avançadas. Por esta razão, vale a pena prestar atenção no seu aproveitamento pessoal e dizer aos outros o dever de cuidar dos próprios atos. Por esta razão, vale a pena prestar atenção no seu aproveitamento pessoal e deixar aos outros o dever de cuidar dos próprios atos. Cada vez que deixamos o corpo físico pela desencarnação, uma nova avaliação é feita e todos, sem exceção, receberemos conforme as nossas obras. Todos, sem exceção, receberemos conforme nossas obras. Vamos pensar nisso. Porque todos nós estamos rumo à evolução, ao aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual. Cada um a seu tempo. E nós temos, sim, um juiz. Este juiz, sim, vai apontar as nossas falhas, os nossos erros. E esse juiz é a nossa própria consciência. Se hoje estamos aqui nesta escola, devemos aproveitar cada instante, cada momento, para nos melhorarmos. Devemos fazer bom uso das palavras, bom uso dos sentimentos, das atitudes, bom uso das ferramentas que temos à nossa disposição para o nosso crescimento. Como Jesus ensinou, vivenciou o amor verdadeiro, a paciência, a caridade, a compaixão, a piedade, o perdão, são elementos essenciais para a nossa evolução. São virtudes que devemos trabalhar dentro de nós. Que Jesus esteja sempre presente em nossos corações. Que Ele realmente seja o nosso modelo e o nosso guia. Que possamos seguir sempre os seus passos. E que a partir do momento que pensarmos em apontar ou olhar o erro do nosso irmão, a falha, algum defeito, primeiro vamos na frente do espelho e vamos olhar aos nossos defeitos, os nossos erros, as nossas falhas. E vamos assim nos fortalecendo. Vamos procurando a justiça, sermos justos para com os outros, nos colocando sempre no lugar deles, antes de qualquer atitude, de qualquer pensamento, de qualquer julgamento. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que Ele possa estar envolvendo a todos nós, os nossos lares, que a misericórdia do Pai esteja sobre todos nós. Eu agradeço a vocês por esta tarde, pela paciência, a gratidão a Deus pela oportunidade de servir, gratidão a Deus pela vida, pela família, pelo planeta. E eu peço a Deus, junto com todos vocês, que possamos receber do alto toda a força e coragem para prosseguirmos. Que diante das dificuldades, dos momentos difíceis de dor, possamos segurar nos ensinamentos de Jesus, que nos dá força, que fortalece, que nos deixa fortes e confiantes para prosseguirmos.
Que a paz do nosso Pai esteja com todos. Obrigada, meus irmãos, pelo dia, pela tarde. Fiquem com Jesus, que assim seja.